Fala, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou Rafael Fracalossi, doutor físico, e esse é mais um vídeo da nossa série Física Sem Mistérios. Eu disse que faria uma série com 10 vídeos só sobre as leis de Newton, não é? Pois bem, esse é o segundo deles, a gente vai tratar da força normal. Para você não esquecer, deixa já o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você receber as atualizações que a gente vai colocar aqui com frequência. Então vamos lá. A força normal, embora seja estudada como uma força completamente independente, ela não é, digamos, tão independente assim. Ela é a componente de uma força mais geral, chamada força de contato, que evidentemente sempre aparece quando os corpos têm contato com alguma superfície. Isso quer dizer que a normal tem uma irmã famosa, sobre a qual a gente vai falar mais tarde, que é o atrito. Bom, mas quem é a normal, afinal de contas? A normal é a componente da força de contato que é sempre perpendicular à superfície, isto é, ela sempre, em todas as ocasiões, forma um ângulo de 90 graus com a superfície e é sempre oposta à tendência de penetração que o corpo tem através dessa superfície. Então, por exemplo, se a gente consegue ficar de pé sobre uma superfície, é porque essa superfície nos sustenta. E ela nos sustenta porque ela faz uma força sobre nós oposta a ela mesma e que cancela a nossa tendência de vazarmos através dela. Essa força é a normal. Se nós nos apoiamos numa parede, por exemplo, nós não atravessamos a parede, não vamos passar para o outro lado, porque a parede, devido à sua rigidez, faz uma força sobre nós que nos impede de atravessá-la. Essa força é a normal. Notem que, pela própria definição, portanto, a normal não tem uma fórmula específica. Ela sempre se iguala à força aplicada pelo corpo sobre a superfície. Eu vou dar alguns exemplos. 2 exemplos para ser mais exato. Nesse primeiro exemplo, suponha que nós tenhamos um corpo que está apoiado numa superfície horizontal e ele está sujeito a essa força amarelinha F aqui. Olha, as forças que me importam eu sempre vou desenhar de vermelho, tá? Então eu coloquei essa força de amarelo só para me dizer que ela é só uma força auxiliar. Ela só está aqui para dizer que o corpo faz uma força sobre a superfície, ok? Bom, uma outra força que sempre vai aparecer nesse corpo, a gente viu no vídeo passado, é a força peso que atua para baixo. Mas aí vem a questão, tem normal nesse caso? Sim, tem normal nesse caso sim. Como o corpo tem contato com uma superfície, tem normal. Então guarda isso. Se tem contato, tem normal. Como a superfície está à direita, a força normal é feita pela superfície à esquerda, impedindo assim esse corpo de atravessar através da superfície. Então, superfície à direita, força normal fazendo 90 graus com a superfície para a esquerda. Beleza, pessoal? Isso já nos mostra que a normal não é oposta ao peso, não é? Que é uma condição que as pessoas às vezes se confundem. Esse segundo caso talvez seja o problema de dinâmica mais simples que existe. Um corpo em repouso sobre uma superfície. E eu quero colocar todas as forças que agem sobre ele. Então, se ele está em repouso, aqui para baixo nós temos a nossa querida força, peso. E como a normal tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície, para cima aqui, para cima aqui, aparece a força normal. Tá aí. Como o corpo não sobe nem desce acelerado, neste caso aqui, nós podemos dizer que em módulo, a normal é igual ao peso. Beleza? Isso em módulo, se você quiser expressar essa igualdade vetorialmente, também é possível. Basta fazer isso aqui, ó. O vetor força normal é igual a menos o vetor força-peso. Lembre-se, esse sinal de menos aqui indica apenas o sentido do vetor. Se eu digo que a normal diante de si tem um sinal de mais, que aqui eu nem representei, né? E o peso tem diante de si o sinal de menos, quer dizer que são duas forças de mesmo módulo e mesma direção, a igualdade nos garante isto, mas, pela diferença de sinal, tem sentidos opostos. Então essa é uma representação escalar e essa é uma representação vetorial. E aí você poderia dizer, pô, professor, então a normal é oposta ao peso.
Elas são duas forças de mesmo módulo, afinal de contas a igualdade nos garante isto, mesma direção, vertical, e sentidos opostos. Normal e peso formam par ação e reação? Resposta: nunca. Anormal, nunca. E eu enfatizo, ela nunca é reação do peso. Anormal nunca é reação do peso. E essa pergunta é uma pegadinha. Professor, mas como que ela não é reação do peso se tem mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário? Meu querido, não é reação ao peso porque há um pré-requisito que você está esquecendo da terceira lei de Newton. Ação e reação sempre tem que acontecer em corpos diferentes. Quem é responsável pela força-peso no corpo é a Terra. Então, o corpo faz como reação ao peso uma força sobre a Terra. Terra faz força no corpo, o corpo exerce uma força de mesmo módulo na Terra. Mais precisamente no centro da Terra, a gente vai representar a reação do peso. A normal é uma força exercida no corpo pela superfície. Portanto, o corpo exerce uma força exatamente igual à normal sobre a superfície. Veja que nessas frases sempre há dois corpos, ok? Então guarde isso para não cair na pegadinha. Ação e reação só ocorrem em corpos diferentes. Fechado, caro estudante? Se você gostou desse vídeo curto, deixe aí o seu like e, como eu disse, se inscreve no canal e assina o sininho das notificações. E se você deseja aprender física de uma forma definitiva, siga o Dr. Físico no Instagram e se informe sobre como participar de uma de nossas salas de aula virtuais. Beleza? Estou te esperando lá, um grande abraço e até a próxima.